Aleluia! Diga, Deus é bom. Em todo o tempo. Deus é bom. Amém? Glórias a Deus, amados. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, né? Em nome de Jesus. Nós estamos há alguns dias numa série onde nós temos, eu pedi para a Briane já colocar para a gente lá o texto principal, João 10:10, onde nós temos aprendido que Jesus, o nosso noivo, veio para dar vida e vida com abundância. Semana passada a gente fez uma pausa, né? A pastora Patrícia ministrou aqui sobre Betânia, sobre aquele lugar que Jesus desejava estar, né? Para receber aconchego, receber refrigério, porque Jesus também enfrentou suas guerras, né? E quando ele precisava de um refrigério, ele ia para Betânia, na casa de Marta e de Maria, onde eu imagino que nos dias de hoje tinha sempre um cafezinho quentinho, passadinho, né? Ou para os nossos amigos gaúchos, um chimarrãozinho já pronto. E ali Jesus era bem recebido e encontrava descanso. Hoje nós vamos continuar então a nossa série, né? E temos aprendido que Jesus veio para dar vida e com abundância. Não é um tipo de vida comum, é uma vida com abundância. Mas ao mesmo tempo que temos aprendido que essa vida, que Jesus veio para trazer uma vida plena, ao mesmo tempo temos aprendido que é necessário cumprir princípios. Deus é um Deus de princípio. Para quem ainda não sabe, aquela mulher da Bíblia, considerada uma mulher com hemorragia, também conhecida como uma mulher do fluxo de sangue, ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Na verdade, esse manto que Jesus usava era um talite, que é um instrumento, é uma roupa, uma vestimenta, pode-se dizer assim, muito utilizada pelo judeu. E na ponta do talite existem filactérios. Esses filactérios ali, o judeu carregava a lei, carregava o princípio. Então, quando aquela mulher tocou na orla do manto, na verdade ela não tocou no lugar comum, ela tocou no princípio. Porque o que restaura é o princípio. Eu conversava com a minha esposa antes de vir para cá. A Bíblia Sagrada diz, Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não há como encontrarmos cura, não há como encontrarmos libertação se nós não formos expostos à verdade. A verdade vai muitas vezes confrontar a nossa alma, vai confrontar a nossa carne, vai confrontar o nosso eu, mas é necessário ser exposto à verdade, porque é a verdade que cura, é a verdade que liberta. E quando nós estivermos permanecendo nesse caminho, que também é chamado de vida e que também é chamado de verdade, Jesus, nós alcançaremos uma cura completa, uma libertação completa. Amém, queridos? Então diga para o seu irmão: não fuja do caminho da cruz, do caminho de Jesus. É estreito, mas cura. É apertado, mas liberta. Amém? Glórias a Deus. Então, amados, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa vida plena está à nossa disposição. Diga para o seu irmão: ela está à tua disposição. Amém? Eu só preciso conhecer os princípios e obedecer. Eu acho que foi a última noite do Encontro das Águas, né? Já quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento a todos os irmãos aqui, que praticamente aqui, maioria esmagadora, todos compareceram ao Encontro das Águas. Então fica aqui a nossa gratidão pela participação de vocês, voluntária e involuntária. Alguns puderam nos ajudar também servindo, né? De alguma maneira ou de outra. Aqueles que não serviram com dons, serviram também com as suas ofertas. Graças a Deus, todo o dinheiro que foi arrecadado aqui, e também um irmão que Deus tem levantado para ser
uma espécie de patrocinador do Encontro das Águas. Todos os anos ele faz uma oferta muito generosa. Então, com toda a oferta que entrou, nós conseguimos dar uma média de 100 a 150 reais de oferta para cada pregador, para custear o combustível. Aqueles pregadores que vieram mais de longe, teve alguém que recebeu até mais de 200 reais, porque por causa da distância do ministrador. Os levitas, cada levita também ganhou uma oferta de 100, 150 reais. E nós ainda conseguimos pagar as canecas que a gente comprou, que foi um valorzinho considerável, 500 reais, as canecas que nós demos para cada pregador. Conseguimos pagar a caneca à vista, ganhamos um desconto. Pagamos o bolo na confeitaria, todas as despesas que foi, ornamentação, decoração, tudo foi pago com o dinheiro que foi arrecadado. Não ficamos devendo um centavo para ninguém. Ainda sobrou 112 reais. Esses 112 reais aí eu resolvi ofertar na vida do pastor Christian, porque ele também gastou gasolina, também teve suas despesas, né? Então eu ofertei na vida dele. Não sei se vocês concordam. Amém? Então, irmãos, pagamos todas as despesas e já estou dando aqui um relatório para vocês, porque é algo que Deus sempre ministrou desde o começo do meu ministério. Nosso ministério é de vidro, ele é transparente, não há nada para ser escondido. Se você ficar sabendo de qualquer coisa de nós, né, vem falar com nós para ver se é verdade, porque a gente nunca vai esconder nada de vocês. Tudo que acontece na nossa vida é um livro aberto, né? Vocês vão encontrar. Se vocês forem lá em casa, vocês vão ver que a gente não é perfeito, né? A gente é feito de barro, então a gente é cheio de defeito, a nossa família está em obras, então está todo mundo em obras, graças a Deus. Então é isso que a gente é, mas a gente tem essa característica, nós queremos trabalhar com transparência. Amém? Então, muito obrigado mais uma vez a vocês, né, que puderam participar. Ano que vem, se Jesus não voltar, né, nós estaremos novamente aqui celebrando. Aí eu já vou mudar, vou pular o ponteiro, vai ser o 8º, porque na verdade teve um encontro das águas que chamou Encontro da Unidade, mas era um encontro também. Então ano que vem a gente já vai pular do 6º para o 8º. Então a gente já vai aproveitar até o mesmo cartaz, o banner, a gente aproveita. Aquele 6 a gente faz um risquinho embaixo, vira 8, né? Então já economiza 250 reais, aleluia, dão glória a Deus, né? O tempo que eu fui pastor no Nova Trento, aprendi alguma coisa, a poupar e economizar, embora que a minha mãe já ensina desde criança isso, my life, my heart, né? Se a minha mãe é econômica, lá em Nova Trento, é aquela história, atravessa o rio com um punhado de farinha na mão, mas a farinha não molha. Lá o negócio é estreito, né? Eu e minha esposa, a gente tinha uma empresa de telemensagem e a gente cobrava R$3 cada telemensagem. Para São João, Canalinha, Major Gercino, era R$3 era o custo da telemensagem. Eu era o cobrador, a minha esposa atendia, minha sogra também atendia todos os dias até a meia-noite. E um dia eu recebi um telefonema de uma pessoa, que eu não vou citar o nome da cidade, Nova Trento, e a pessoa se perguntou, não dá para vocês fazer mais barato? Eu disse, por quê? Não, porque eu estou achando caro, eu estou fazendo a conta, o custo do impulso, na época, né, da Embratel, é 25 centavos. Então aqui pela minha conta, se ficar 2 minutos no telefonema, vai gastar no máximo aí 50 centavos, 75 centavos, vocês estão tendo um lucro de R$2,15, então eu acho que é demais. Ah, sim, entendi. Ah, tá bom. Então tá bom. Mas infelizmente não dá, minha senhora, porque eu tenho custo também, tenho que botar combustível na minha moto para ir na casa da senhora fazer a cobrança da telemensagem. Eu tenho que imprimir um recibo com uma impressora jato de tinta, que o cartucho da tinta não é barato. Eu tenho que comprar o papel para poder imprimir o recibo. Eu tenho que pagar a minha sogra, eu tenho que pagar a minha mãe, a minha esposa, e eu também preciso ter algum tipo de lucro, porque afinal de contas eu que montei esse negócio juntamente com a minha esposa. Então, tem gente que acha que a gente precisa trabalhar de graça, né? Mas enfim, só para vocês terem noção de que essa cultura italiana é uma bênção. Aleluia. Então vamos lá, amados, sem mais delongas, vamos continuar aqui os princípios. Até o último domingo que eu ministrei, a gente já compartilhou 25 princípios. O último princípio foi o princípio da
diligência, né? Seja produtivo, seja proativo, né? A palavra de Deus diz que os diligentes, a pessoa que é proativa, que é produtiva, que ela é esforçada, que bota a mão no arado, faz acontecer, essa pessoa vai sentar diante de reis. Amém? E hoje, na sequência, o 26º princípio. Diga para essa pessoa maravilhosa, cheirosa, perfumada que está do seu lado: aprenda a servir. Amém? Diga para ele: quem não serve, não serve. Amém? Glórias a Jesus. Jesus disse, né? Não penseis que eu vim para ser servido, né? Mas eu vim para servir e dar a vida por muitos. Jesus foi o maior servo que o mundo já viu. O Salmo 119, 125 diz: sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Filipenses, coloca na tela para a gente ali, Filipenses 2, do 5 ao 9. Filipenses 2, do 5 ao 9, no capítulo 2. Diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, né? Para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Amém. Só abrir um parênteses bem rapidinho aqui, que o Espírito Santo acabou de me lembrar. Quando eu estava falando para vocês do Encontro das Águas, né? Agradecendo vocês pela participação, o Espírito Santo tinha me lembrado de uma coisa que eu esqueci e agora me lembrou. Quando a gente foi embora para casa, na última noite, no meio do caminho, na estrada, a gente seguiu um carro com a placa OBDC. Eu nunca tinha visto uma placa igual a essa, né? Então, OBD, ou OBC, né? E aí eu me lembrei, meu Deus, nós precisamos continuar obedecendo, né? Então, só para lembrar, no alfabeto de Deus, né, começa com O, B, D, C. Obediência gera bênção, né? Pastora, então só para, fecha parênteses, o Espírito Santo tinha lembrado tanto que era para falar, né? E eu esqueci de pulei essa fala, mas agora voltei. Então, amados, voltando aqui, né? Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação agir como Deus. Ele poderia usar os seus poderes. Você lembra naquela passagem quando o diabo levou Jesus num pináculo do templo e disse, né, lança-te daqui abaixo, né? Está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois o Satanás leva ele no monte e disse, todos os reinos te darei se prostrado me adorares. Ele disse, vai-te, Satanás, porque também está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. O Satanás estava o tempo todo, se a gente for parar para analisar, na primeira tentação, ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Eu sei que tu está com fome, eu sei que tu está aí de jejum, aí está lascado, aí está morrendo da fome, está só no osso, porque tu não transforma essas pedras em pão? Disse, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se a gente for parar para analisar, Satanás estava o tempo todo tentando desafiar Jesus, levar Jesus a agir como Deus. Que como Deus ele podia ou não podia transformar a pedra em pão? Ele podia. Mas Jesus, amados, ele tomou forma de homem, ele não quis ser Deus. Ele não quis agir como Deus, ele tomou uma forma de homem. E como homem, ele foi o maior exemplo de servo. Hoje, uma grande parte da humanidade adora ser servido. Tem alguém aqui que não gosta de ser servido? Né? Não levanta a mão. Todo mundo
gosta de ser servido, né? Quem que não gosta de ser servido? Mas nós precisamos, antes de querer ser servidos, aprender a servir. Eu me lembro que eu fui participar de um congresso lá em Manaus, e no lado do hotel onde eu fiquei hospedado, tinha uma... Eu não lembro... Era um tipo de um... Não sei se era loja, um lugar de comida, não sei se era comida chinesa, daquelas comidas lá, como é que chama, daqueles árabes. Sei que tinha um biscoito da sorte. Onde é que vende? Chinês? Tinha o biscoito da sorte. Eu pedi o biscoito da sorte, era sobremesa, né? E aí o biscoito da sorte veio com um bilhetinho dentro, né? E o meu bilhetinho vinha assim, ó: o líder que manda, primeiro precisa aprender a ser servo. Mas só que não estava a palavra servo. O líder que comanda, primeiramente precisa aprender a se submeter ou servir. Era mais ou menos assim. Não era um versículo bíblico, mas ele falava a mesma coisa que a gente entende, que é mais ou menos assim: ninguém vai ser um bom líder sem primeiro aprender a ser servo. Então, todo bom líder, primeiro, ele é um bom servo. Todos nós, seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na igreja, em qualquer lugar, ninguém vai ser um bom líder sem primeiro se tornar um bom servo. Porque Jesus, embora sendo Deus, não teve por usurpação igual a Deus, a ser igual a Deus. Ele tomou a forma de servo. Mateus 20, do 27 ao 28. Ao bem da verdade, só um parênteses aqui, algo que a gente aprendeu nos últimos anos, que Deus também nos chamou para governar. Né? Deus nos colocou nessa terra para ser cabeça e não cauda. Deus nos chama para ser governo. A Bíblia diz que Deus nos colocou em lugares altos, acima de todo principado, toda potestade e todo poder que se nomeia nesse século. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus nos deu autoridade sobre demônios, principados e potestades. Nós temos autoridade. No entanto, nós governamos servindo. É assim que se governa. Servindo. Servindo uns aos outros. Mateus 20, do 27 ao 28. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Jesus Cristo veio para quê? Para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, amados, assim como Jesus veio para servir, nós também precisamos aprender a servir uns aos outros, não só aqui na igreja, mas em todos os lugares. É lá dentro da nossa casa, é na escola, é no trabalho, é na faculdade. Cada oportunidade que nós tivermos de servir, nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Maior é o que serve, diz a Bíblia. Jesus disse que no reino dos homens é um pouco diferente, né? Quem assenta nas principais cadeiras e tal, eles que são os maiorais, mas no reino dele, quem quiser ser grande, seja como o escravo. Quem quiser ser grande, seja como serviçal. Mas quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja como escravo. Qual que é a diferença do servo e do escravo? O servo, ele recebe um salário. O escravo nem salário não tem. Então Jesus disse: se você quiser ser grande no meu reino, você seja igual ao servo. Mas se você quiser ser o maior, seja igual ao escravo. Aí você vai ser o maior. Servindo totalmente de grátis. Porque, como diz a minha esposa, quando a gente quer antecipar a recompensa, que às vezes a gente serve, mas a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido, a gente quer uma recompensa pelo nosso serviço. Amém? No tempo certo a recompensa vem. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Mas sempre que eu antecipo a recompensa aqui na terra, eu estou diminuindo a que eu vou ter lá no céu. Porque eu já estou recebendo aqui. Agora, se eu aprender a viver aqui na terra sem esperar receber nada em troca, meu irmão, minha irmã, quando a gente chegar lá no céu, você não tem noção.
do galardão que te espera. Porque está escrito que todos haverão de comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o seu galardão conforme as suas obras. Então Jesus não vai ficar devendo nada para ninguém. Se você servir muito, te prepara. Quando você estiver diante do tribunal dele, a bênção vai ser grande. Como diz aquela música, né? Ele virá com sua recompensa. Ele tem recompensa. Então, fica tranquilo. Se ninguém estiver te notando lá no teu trabalho, lá na escola, na tua casa, na igreja, seja lá onde for, se as pessoas não estiverem percebendo o teu valor, o teu serviço, tem alguém lá no céu que tudo vê. E Ele é justo e fiel. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Daniel capítulo 6, 16 e 28. Daniel prosperou no reinado de Dario e Ciro. Daniel 6, 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova de leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Versículo 28. Então Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Eu não sei o que esse versículo está fazendo aqui, né? Mas a verdade é que Daniel também serviu o rei, né? Só que e prosperou. Quem serve vai prosperar. Amém? O bom servo sempre faz mais do que lhe é pedido. Mateus 5,41. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a capa, dá logo a túnica. Lucas 17, do 7 ao 10. Lucas 17, do 7 ao 10. E qual de vós terá um servo, lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa. E não lhe digas antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Amados, Deus espera que nós sempre possamos fazer mais do que lhe é pedido. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o servo inútil, né? Depois de a gente fazer tudo, ainda a gente deve se considerar inútil. Então, se eu não quero ser considerado inútil, eu tenho que fazer sempre mais do que é pedido. E como foi falado aqui pela pastora Patrícia domingo passado, eu também falei no domingo retrasado, pelo Espírito, né? Um bom servo, ele nunca espera que ninguém manda ele fazer. Se ele vê algo que precisa ser feito, ele vai e faz. Ele vai e faz. Se eu estou fazendo com a motivação correta, que é para Deus, não importa se ninguém está me vendo, se ninguém vai me aplaudir ou me reconhecer, é para Deus que eu estou fazendo. Mas às vezes as nossas motivações são erradas. A gente quer fazer para ser visto ou para ser reconhecido, né? A gente precisa fazer porque é natural da gente fazer, né? Nós já fomos salvos pela graça, então agora, como diz lá em Efésios, nós somos salvos pela graça para praticar as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas porque a graça nos alcançou, então a gente serve. Princípio de número 27. Vamos lá que o pastor Cristian vai acelerar um pouquinho. O pastor Cristian está em câmera lenta hoje. Princípio de número 27. Busque a Deus continuamente. Em outras palavras, orai sem cessar. Orai sem cessar. Segundo Crônicas 26, do 3 ao 5. Segundo Crônicas 26, do 3 até o 5. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai.
porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Quais foram os dias que Deus o fez prosperar? Até os 5. Os dias em que buscou ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então aquele que me busca, encontra, diz a palavra de Deus. Jeremias 29, Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E Jeremias 29, do 11 ao 13. Jeremias 29, do 11 ao 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu nunca vi alguém que buscou o Senhor de todo o seu coração, que não encontrou uma resposta, que não teve a sua oração respondida. Todo aquele que busca o Senhor de todo o coração vai encontrar uma resposta. Nem sempre Deus vai dizer sim para todos os nossos pedidos, porque nele, Ele tem o direito do sim, Ele tem o direito do não, né? Muitas vezes a gente vai ouvir o não de Deus, mas sempre há uma resposta. Quem busca, encontra. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Salmo de número 118. Salmo 118, versículo 25. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Você quer prosperar? Quantos querem ter uma vida com abundância? Peça, busca, bata, pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis. Eu gosto muito, amados, de uma passagem que tem lá, não lembro agora se é Lucas 17 ou Lucas 19, acho que é 17, né, que fala de uma viúva que de tanto importunar um juiz iníquo, ela bateu tanto, ela incomodou tanto, ela perturbou tanto aquele juiz iníquo, e era um juiz iníquo, né? Tem gente que já pensou alguma coisa aqui agora. De tanto perturbar, aquele juiz atendeu. E aí a palavra de Deus diz, né? Quando o Filho do Homem voltar na terra, será que ele vai encontrar fé? E antes disso ele diz, se ele foi capaz, né? Se o juiz iníquo foi capaz de atender a oração de uma viúva, é Lucas 18, né? Versículo 6, Lucas 18, 6. Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está dizendo, se um juiz iníquo foi capaz de fazer justiça para uma viúva, quanto mais o nosso juiz, que é bom, que é misericordioso. No entanto, eu não posso parar de crer. Eu preciso continuar tendo fé. O problema nosso é que quando está demorando a resposta, quando Deus demora para responder o nosso pedido, a nossa fé vai esmorecendo, e vai esmorecendo, e vai esmorecendo. Daqui a pouco eu já nem oro mais. Daqui a pouco eu nem bato mais. Eu nem busco mais. A Bíblia diz buscar continuamente ao Senhor, mas eu já não busco mais. Por quê? Porque está demorando demais, né? E a Bíblia diz em Provérbios que a esperança adiada faz adoecer o coração. Aí quando nosso coração está doendo, porque Deus está demorando para responder, a gente muitas vezes desanima. E eu não posso desanimar. Orai sem cessar. Eu preciso continuar firme em oração. Quantos anos Abraão levou para ter a promessa do seu filho? Foi 25 anos. Hoje em dia nós queremos tudo muito pronto, muito rápido. Eu sempre digo que é a geração do miojo.
é a geração do fast food, é a geração do micro-ondas. Só que Deus, amado, não trabalha desse jeito. Deus trabalha artesanalmente. Deus trabalha com processo. Não tem como querer botar a carroça na frente do boi. Se você e eu tivermos que passar por um processo para poder lá na frente ter uma resposta de oração, você vai ter que passar. E se esse processo levar 25 anos, como foi o caso de Abraão, meu Deus, se a promessa é grande. Mas tu já realizou um monte de promessas, nem pode falar nada, né? Tem um monte de gente sonhando em chegar onde ela já chegou. Então, mas é claro, né? Só para citar como exemplo, né? Não estou dizendo aqui que vai levar 25 anos para a tua promessa se cumprir. Deus, eu vejo que Deus tem acelerado as coisas na nossa geração. Então pode ter certeza, Deus vai acelerar na tua vida, amém? Mas é só para a gente ter uma noção que Deus trabalha com processo. Nem tudo é para ontem, né? E eu preciso ter paciência, né? Por quê? Porque tem um tempo certo. Se eu receber uma bênção no tempo errado, essa bênção vira maldição. Eu aprendi há muito tempo atrás, a pior coisa que pode acontecer na vida do crente é receber a promessa antes do tempo. É receber a bênção antes do tempo. Eu já vi pessoas receber bênção sem estar preparado e desviou. Porque queria tanto a bênção, Deus deu a bênção, Deus deu a bênção e desviou. Então quer dizer, a bênção é mais importante que Deus? Não estava preparado. Porque a pessoa que está preparada, ela ganha a bênção, ela jamais vai largar Deus. Como que eu largo Deus porque eu ganhei a bênção? Porque na verdade eu estava buscando a Deus só pela bênção, então. Mas o meu amor por Deus, e Deus não é bobo, né, irmãos? Mas enfim, nós precisamos buscar continuamente ao Senhor. Orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5. Em todo o tempo, busque ao Senhor. Né? Já acorda de manhã cedo, bom dia, Espírito Santo. Acordei. Princípio de número 28. Só vou contar mais 2, tá? E a gente encerra por hoje, tá? Princípio de número 28. Convide o Senhor para caminhar lado a lado com você. Diga para o seu irmão: convide o Senhor para caminhar com você. Amém? Eu vou esperar minha esposa melhorar da perna e também vou convidar ela para caminhar comigo de manhã cedo. Porque lá em casa está todo mundo com um pouquinho de catupiry acima da média. E nós vamos perder esse catupiry. Vamos dizer para o irmão: vamos perder o catupiry, meu irmão. Né? Vamos entrar. Porque caminhar com Deus vai levar a gente para perder o catupiry também. Pode ter certeza. Porque Deus, irmão, se ele estivesse aqui na terra, eu não conheci Jesus pessoalmente, mas com certeza ele devia ser fitness. Jesus devia ser saradérrimo. Imagina naquele deserto, não comia x-salada, não comia pizza, não comia lanche, não tinha maionese, ketchup, mostarda, não tinha nada. Desculpa aí o pessoal da pizza aí, tá? Nada contra. Mas o que eu digo é que não bebia Coca-Cola. Não, irmãos, eu não estou fazendo propaganda da pizza contra, né? Eu só estou dizendo que tem pessoa que come só toda a vida a mesma coisa, né? Meu Deus, e agora? O Júlio já pegar eu na saída. Não, de vez em quando, né? Toda semana, para abençoar os irmãos. Mas todo dia não. Todo dia não. Compra pizza. Vai ter pizza diet lá também vai ter, né? Vegetariana. Vai ter pizza vegetariana. Então, você que é muito amante da pizza, então, um dia você pede uma normal, outro dia pede vegetariana. E outro dia, vegetariana. E outro dia, vegetariana. Desculpa aí. Né? Quase sempre vegetariana. Estou brincando, né, irmão? Pode pedir de vez em quando. Na verdade, é que não é pecado comer essas coisas, irmãos. O pecado é o excesso, né? Eu já conheci pessoas que é tão viciado em refrigerante que praticamente tomavam 1 litrão por dia, né? E aí a gente sabe que vai dar B.O., né? Que é açúcar puro na veia, né? Amém? Então convide o Senhor para caminhar com você. Gênesis 39, do 2 ao 4. Gênesis 39, do 2 ao 4.
Se o Senhor estava com José e foi homem próspero, olha só, José foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, o seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Por que Deus, tudo prosperava na vida de José? Porque o Senhor estava com ele. Versículo 5. E aconteceu... É o 4? Pulei o 4. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Qual foi o segredo de José? O Senhor estava com José. José caminhava com o Senhor. Gênesis 17, do 1 ao 2. Gênesis 17, do 1 ao 2. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Porém a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Aqui Deus aparece para Abrão e convida Abrão para caminhar com ele. Anda comigo, caminha comigo, você vai se tornar perfeito. E vai ficar bom, mas para poder ficar bom e para poder receber a minha bênção, caminha comigo. Deus nos chama para caminhar com Ele. Eu não sei quem já ouviu essa explicação minha. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Romanos capítulo 12, versículo 1, que ele diz assim, rogo-vos, pois... A Briane está rápida no gatilho, né? Uma salva de palmas para a Briane aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deixa no 1. Aquela palavra rogo-vos, no original, em grego, sabe o que significa rogo-vos? Eu chamo vocês para estar lado a lado comigo. Esse é o significado no original. É quase a mesma raiz da palavra paráclito. O que é a palavra paráclito no grego? É a palavra utilizada também para chamar Espírito Santo. Então Jesus disse: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Como é que Ele está comigo todos os dias? Alguém está vendo Jesus aqui agora? Ele está comigo todos os dias na pessoa do Espírito Santo, do Paráclito. Então essa palavra rogo-vos no original é quase a mesma palavra do que Paráclito. Então ele está chamando o apóstolo Paulo para estar lado a lado, estar junto. Então, irmãos, eu chamo vocês para estar junto comigo, pela compaixão de Deus, para que nós juntos possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto verdadeiro. O verdadeiro culto, irmão, não é você vir no domingo à noite aqui, sentar no banco, receber uma palavra, cantar os louvores para Jesus. O verdadeiro culto começa depois que você vai embora aqui, lá fora, nosso testemunho, o nosso dia a dia, oferecendo a nossa vida como sacrifício, para que o plano de Deus, a obra de Deus se cumpra através da minha vida. Então aqui o apóstolo Paulo está chamando todo mundo para estar junto, né? Junto com ele e ao mesmo tempo junto com Deus. Então nós precisamos caminhar lado a lado. Caminhar lado a lado com Paulo era a mesma coisa que caminhar lado a lado com Deus. Por quê? Porque Paulo caminhava com Deus. Paulo andava com Deus, depois que se converteu, né? Porque antes de ser Paulo, ele se chamava Saulo. E quando ele era Saulo, era um perseguidor dos cristãos. Até o dia que ele caiu, e aí ele parou de perseguir, e agora ele se tornou Paulo. Agora ele começou a caminhar com Deus, e depois que ele começou a caminhar com Deus, né, ele agora poderia dizer: caminhe comigo, que você vai estar caminhando com Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Minha esposa está preocupada ali, que ela também caiu essa semana. Será que ela é uma saula? Ela deve estar pensando. Será que eu sou uma saula? Não, não é, né?
É uma bênção. Jacó, ela disse que essa semana ela falou assim: estou igual a Jacó, né? Deus feriu a coxa de Jacó, né? Depois que Deus feriu a coxa de Jacó, Jacó começou a andar numa outra cadência, né? Então isso acontece com a gente também. Muitas vezes Deus vai ferir a gente, para a gente começar a andar no ritmo dele. Porque muitas vezes o ritmo de Deus não é o nosso. Às vezes o nosso ritmo ou está muito lento, ou está muito acelerado. E Deus, amados, ele tem uma cadência. Na verdade é uma marcha. Né? Lembra quando Deus disse para Moisés, né? Diga ao povo de Israel que marche. Então Deus, ele tem uma marcha, ele tem uma cadência. Que não é tão acelerado que você não consiga dar jeito, e que também não é tão lento que você está quase devagar, quase parando, né? Que é aquele crente menos que tartaruga, né? Ele está na igreja, e daí, irmão, o processador dele é um lentio. Então a gente não pode ser tão devagar e também não pode ser tão acelerado. Tem uma cadência certa. E se você estiver sensível ao Espírito Santo, alinhado com Deus, ele vai nos ensinar a caminhar no ritmo dele. Amém? Que é o ritmo que todo mundo dá, é o ritmo que você dá conta. Que Deus respeita as limitações de cada um. Cada um aqui tem o seu ritmo. E Deus respeita. Ele só quer que você caminhe com ele. Amém? Mas ele vai respeitar as suas limitações. Imagina que como é que eu vou colocar um idoso de 90 anos ou de 80 para caminhar do lado de um jovem de 20. Não vai andar no mesmo ritmo, né? Então cada um tem o seu ritmo. E para encerrar, então Deus prometeu para Abraão, né, que ia multiplicar grandissimamente a sua descendência. Mas multiplicar grandissimamente a descendência é bênção, não é? É bênção. Mas qual que é a condição? Anda comigo. E deixa eu te tornar perfeito. Amém? E por último, por hoje, princípio de número 29, Tiago 1,19. Tiago 1,19. Eu sempre digo que assim como Jesus, eu também tenho um irmão chamado Tiago, né? Então, homenagem ao Tiago, irmão de Jesus, que não é o meu Tiago, meu irmão. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Princípio de número 29. Controle a sua boquinha. Diga para o seu irmão: controle a sua boquinha. Faça como o pastor Dalci. Escuta mais, fala menos. Amém? Aprenda com o pastor Dalci, né? Para falar, a gente tem que arrancar uma palavra dele, né? Fala, homem, né? Aquele certo já com seus 77 aninhos, né? Já levou tanta lambada na vida que agora só ouve, né? Ouve. Aham. E ouve. Interpreta tudo. Essa parte aí, deixa quieto. Então, amados, precisamos controlar a nossa boca. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago 3, versículo 2 diz que todos, quantos diz ali? Alguns? Não é alguns? Está escrito lá? Como é que está escrito lá? Todos. Como é que é? Todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Alguém que conhece alguém perfeito? Levanta a mão. Ninguém? Meu Deus. E poderoso para também refrear todo o corpo. Meu Deus. Se eu conseguir controlar a minha boquinha, eu vou ficar perfeito. Lembra que Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito? Ou seja, né, se a gente fizer uma conexão do texto de Gênesis com o texto de Tiago, Deus poderia montar um versículo aqui, né? Desculpa aí a minha heresia gospel aqui, né? Anda na minha presença, controla a boca, você vai ser perfeito. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Então, amados, se eu conseguir controlar a minha boca,
eu vou me tornar uma pessoa perfeita. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Fale menos de você e dê mais atenção e importância para ouvir a pessoa que está com você. Presta atenção, fale menos de você e dê mais importância à pessoa que está com você. Eu aprendi com um amigo da mesma empresa que eu represento, o nome dele é Jefferson, lá da cidade de Blumenau, um grande amigo nosso. Ele foi coordenador do estado de Santa Catarina, dessa empresa que eu trabalho. E ele sempre dizia assim, seja mais interessado e menos interessante. Então eu preciso ser mais interessado e menos interessante. Às vezes a gente quer ser interessante. A gente quer que a pessoa preste atenção naquilo que eu tenho para falar. E a gente fala e nem dá tempo, né? Tem gente que é uma metralhadora. Você vai conversar com a pessoa, a gente está tentando achar uma hora que eu consiga ter um espaço na conversa para mim poder falar também, né? Você já viu alguém assim? Você vai conversar com a pessoa, parece um gravador, um disco furado, né? Normalmente são pessoas que muitas vezes foram muito feridas na vida. Pessoas que foram muito machucadas. Ela usa a boca como arma de defesa. Então ela fala o tempo todo para não deixar você falar. Que é a maneira dela se defender. Então a gente precisa ter compaixão e misericórdia. Que essas pessoas foram tão feridas que elas precisam de alguém para ouvir elas. E Deus escolheu você. Amém. Aleluia. Porque numa conversa sadia, um fala, o outro ouve, depois ele fala, você ouve. Tem um equilíbrio ali, cada um fala um pouquinho, né? Mas quem ouve mais, quem é mais interessado, é sábio. O sábio é aquele que é mais interessado. Ele se interessa, ele fica ali, né? Como Jesus disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele estava o tempo todo fazendo pergunta para os religiosos. E ele precisa fazer alguma pergunta, irmão, aqui para nós. Jesus precisa fazer pergunta. Tinha alguma coisa que ele não sabia, né? Mas ele era interessado. Então ele queria saber, ele falava menos e perguntava mais. Quando era hora dele falar também, ele sai de baixo. De vez em quando ele ia fazer espadada, aqueles religiosos mesmo só apanhavam, né? Mas Jesus era interessado, né? Eu gostava muito, vou honrar uma pessoa aqui, na verdade não é honra, né? Aprendi com o apóstolo René, quando a pessoa morreu, não é honra, é homenagem póstuma. Chique, né? Então, o Silvio Santos, quem lembra do Silvio Santos? Quem assistia aqui o programa do Silvio Santos? O Silvio Santos sempre trouxesse um pedreiro no programa dele, ele perguntava para o pedreiro, como é que você faz a massa? Vai quanto de cimento? Vai quanto de cal? E quanto de água? E quanto tempo tem que ficar na bitorneira para fazer a massa boa? Então o Silvio Santos ele fazia um monte de pergunta. Um pedreiro, uma pessoa simples. Então, a pessoa que é humilde, ela faz pergunta, ela quer aprender, ela é interessada, ela fala menos. A Bíblia diz que na multidão de palavras há pecado. Quando eu falo demais, eu acabo pecando. Se eu quiser fazer uma pregação muito demorada, pode ter certeza, em algum momento da pregação eu vou dar uma rateada. Então, se eu conseguir pregar menos, né, a gente vai acertar mais. Aleluia, diga amém. Glórias a Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu vou dar uma salva de palmas aí, ó. Só mais 2 versículos e eu encerro. Provérbios 30, 32. Provérbios 30, 32. Se procedesses loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão à boca. Quando eu me exalto, quando eu não dou a honra e a glória, né, como disse a Dona Maria, para aquele que é merecedor de honra e glória, quando eu estou falando, e daqui a pouco eu estou falando de mim mesmo, né? A gente tem que cuidar quando a gente está falando da gente mesmo. Às vezes é inevitável. E eu já vi que às vezes Deus permite. Às vezes Deus permite que você vá falar alguma coisa de você, não para a sua glória, mas até para dar um testemunho, né? Pode acontecer. Mas,
se eu me exaltar, se eu passar do ponto, a Bíblia diz: põe tua mão na boca, para Deus interpretar que você está arrependido, você passou do ponto. Em vez de você dar a glória para Deus, você já está dando glória para você, já falou demais, já botou glória para você, então bota a mão na boca. E se você falar algum palavrão, alguma coisa também que não deve falar, bota a mão na boca também. Fecha essa boca aí. Amém? E por último, Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Olha só que salmo tremendo, irmãos. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Meu Deus, o cara é bom, né, Nunes? Salmista, ele sabia que esse negócio que tem aqui dentro da nossa boca é tão perigoso, que ele orava para Deus. Ele dizia: Senhor, coloca uma sentinela, coloca um guarda, coloca um ex-policial, assim, que é tipo Nunes, né? Guardando ali a minha boca ali, para que eu não fale demais e não fale besteira. Porque se a gente conseguir controlar a nossa boca, a gente fica perfeito. Então, o princípio da prosperidade, para quem quer ter vida com abundância: controle a sua boca. Na verdade, amados, nós não temos poder de controlar a nossa boca, mas tem uma pessoa, que a irmã Itenara começou o culto falando dela, que ela pode te ajudar. E nós cantávamos uma música que dizia assim: corta o som ali que eu vou cantar aqui agora. Dá um lá maior aí, pastor Patrícia. Desculpa, pastor Patrícia está sentado. A música é assim, todo mundo conhece. Vamos ficar de pé para cantar junto? Glórias a Deus. A gente vai encerrar o culto com essa música. E depois a gente vai fazer a bênção final. E você pode estar abraçando pelo menos uns 5 irmãos aí, amém? Mas a música é assim, ó. Vamos ver quem lembra, ó. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito
Sim, Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo venha controlar o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a guardar todos esses princípios, Pai. Que nós possamos aprender a Te buscar continuamente. Que nós possamos aprender, Senhor, a Te servir. Que nós possamos, ensina-nos, Pai, a andar contigo, a caminhar contigo. E ensina-nos, ajuda-nos a controlar a nossa boca, Pai. Que nós possamos guardar esses princípios, para que nós possamos alcançar essa vida plena, essa vida próspera, essa vida sem falta de nada, nada quebrado, nada faltando, nada sujo, nada fora do lugar. Nós queremos essa vida com abundância, Pai. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Nós vamos encerrar cantando aquela música, né? Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Até o fim.